Alguém não pegou o papel de sorteio. Tá, deixa eu só silenciar o meu louco aqui, senão daqui a pouco ele começa, aí vocês ficam maluco também. Porque o pessoal tá querendo que eu trabalhe. Pra você ter vindo. Imagina. Desculpa, não deu certo, depois veio de novo. Deu certo. Não, eu tenho esse compromisso com a minha família, mas eu vou para agradecer o Alexandre, depois eu vou embora. Obrigado. Mas eu falei, não posso pedir para ele vir aqui, né? Eu queria agradecer pessoalmente. Depois o professor César vem se precisar de alguma coisa. Mas assim, agradeço muito, porque a gente fica aqui na palestra só. Dois. Então. Acho Dois que deu faltaram. tudo certinho na semana. Depois você vê ali na nossa programação. Esse banner aí que é a nossa programação. A gente tem muitas palestras ótimas e tal, mas justo hoje, na quinta-feira, 2 cancelaram. Tínhamos 3 palestras, 2 cancelaram. Aí não dava para deixar os alunos com uma só. Eu queria muito que você viesse. Não, era para vir. Deu certo. Peço desculpa por não ficar aqui. Fica tranquilo. Deixa eu Bom, pessoal, boa noite. Vamos dar início, então, à nossa 4ª noite aqui da Semana de Tecnologia. Hoje nós teremos 2 palestras. E agora, deixa eu provar. E agora nós vamos ter a palestra do Alexandre Moreto, que vai falar sobre gestão de carreira em tempos de inteligência artificial. O Alexandre é formado em Ciência da Computação e Processamento de Dados, possui experiência como desenvolvedor desde 1998 e em liderança técnica desde 2001. Atualmente, apoia na gestão de carreira de uma equipe de 400 colaboradores na GFT, atuando em mercados internacionais. Na palestra, abordará as tendências do mercado de tecnologia e inteligência artificial, oferecendo estratégias para uma gestão de carreira sustentável. Alexandre, muito obrigado. O Alexandre nos atendeu assim, prazo recorde, né? Aceitou o nosso convite aqui da FATEC, encaixou aí na agenda dele, então desde já muito obrigada pela sua presença. Obrigado, professora. Boa noite a todos. Eu não sei porque esses bancos têm alguma coisa que ninguém senta. Aqui ninguém senta, o pessoal senta lá no fundo. Será que não poderiam chegar aqui perto do palestrante? Eu não vou morder ninguém, eu só vou fazer algumas perguntas. Quem não responder, perde ponto. Mentira, tô brincando. Eu tô acostumada com perguntas. Então, fica à vontade. Vamos sentar, vamos ficar mais juntos aqui, gente. Se não quiser, não tem problema. Só pra gente poder juntar a turma. Eu estou olhando aqui, eu conheço alguns. Eu não sei quem que viu a minha última palestra aqui na FATEC, há uns 2 anos atrás. A minha memória está muito ruim. Eu estou tentando conhecer, eu acho que eu conheço, mas eu estive aqui falando sobre carreira também, faz uns 2 anos, eu acho. Já estava na GFT. E aí eu fiquei muito feliz que a professora me chamou. Nesse mês de outubro, geralmente as faculdades chamam mesmo para a gente poder falar sobre carreira, é uma coisa que eu falo absolutamente todos os dias. Então, como a professora falou, eu estou na GFT desde 2021, no meu segundo mandato, né, na segunda vez que eu voltei, e lá eu comecei com 180 pessoas no departamento, hoje eu estou com 407, contei hoje, falando de carreira todos os dias.
Para todo dia eu tenho alguém que está com dúvida na carreira, não sabe aonde que vai seguir na vida, mesmo que já esteja no mercado. Eu quero perguntar aqui para vocês, quem já tem uma carreira definida aqui? Trabalhando? Não, mas estou buscando. Quem tem carreira definida aqui na vida profissional? Tem? Em quê? Eletrônica. Quem não tem carreira definida aqui? Levanta a mão para mim, por favor. Bastante gente. Só que eu quero tranquilizar vocês. Vocês estão na faculdade e quem está na faculdade já tem uma carreira definida. Então, uma salva de palmas para todo mundo aqui, que vocês conseguiram. Essa é a ideia. Quando a gente põe o pé na faculdade, a primeira vez que a gente pisa aqui, vocês já estão construindo uma carreira, ou não. Vocês já estão começando a fazer alguma coisa. De repente, começar a estudar uma linguagem, não sabe qual, não tem problema, mas vocês vão começar. E hoje está muito mais fácil para a gente alcançar aquilo que a gente quer. A gente vai falar sobre isso hoje aqui. Tem bastante slides, talvez eu passe alguns, mas não precisa anotar nada. Aqueles que têm loucura por anotar coisas, está tudo aqui e vocês depois vão poder baixar isso e ficar com vocês com os links, com os exercícios, com tudo que vocês precisam, tá? Então não se preocupem, apenas aproveitem o que a gente vai falar. Quem vos fala? Tenho 48 anos de idade, apesar de parecer que eu tenho 47, fiz 48 ano passado. 28 anos de carreira completo no mês de fevereiro do ano que vem. Falo 28 anos porque antes mesmo da faculdade eu já estava trabalhando com algumas coisas de desenvolvimento. Então o que eu fiz na minha vida? Fui infra, puxei cabo, limpei cabo, lá em São Paulo, um lugar onde é pouco provável de uma pessoa ficar mais de um ano. Fiquei 6 meses, tá? Vi que não era para mim, apesar de eu estar trabalhando para a Microsoft nessa época. Fui dev, na sequência, entrei como analista de sistemas numa grande empresa de São Paulo, depois me tornei líder técnico já na GFT, gestor de projetos na GFT e comecei a minha carreira como gestor de carreira a partir de 2012, quando eu saio da GFT e começo novamente uma vida solo no mercado de trabalho. Pedi a conta na GFT e comecei a trabalhar por conta. E ali eu também me formei em coach sistêmico. Eu vou colocar um asterisco ali, porque o coach hoje está muito pouco falado, está mal falado, mas essa não é a ideia. Eu trabalho com coach que atua no sistema como um todo, pessoa, profissão e espírito. Músico amador, toco violão desde os 13, e eu tenho certeza que aqui tem gente que também gosta de música e toca alguma coisa. Levanta a mão para mim, para eu saber. Por quê? O pessoal de tecnologia é louco de música. Muita gente toca alguma coisa. Então, isso aqui eu tenho visto. Escritor, escrevo desde moleque. Tenho um podcast que chama Caminhos na Vida, que vocês podem procurar no YouTube. Mentor de carreira, como eu falei, e estou com o pé na terapia em PNL desde 2015 por aí. Então faço também a parte de terapia. Tudo isso aqui sou eu. As minhas redes, vocês vão ter a mentoria de carreira, que é o meu principal instrumento de mentoria. Os Caminhos na Vida, onde eu tenho algumas coleções de coisas que estou colocando lá, e agora eu estou falando muito sobre corrida, que é um dos meus hobbies. E o meu WhatsApp, que eu deixo para todo mundo falar comigo quando precisar. Fiquem à vontade. Eu respondo praticamente todo mundo que vem falar comigo, sem distinção. Daqui a pouco deve chegar um amigo aí para poder não me deixar mentir sozinho. Mas assim, deu dúvida depois daqui, me chama no WhatsApp que a gente vai conversar. Pode estar aí o momento de vocês virarem a chave na carreira e começar o emprego de repente ano que vem. Meu LinkedIn, eu acredito que todo mundo aqui tem um LinkedIn já estabelecido, com muitas conexões, publicando todos os dias, só que não. Melhor começar, porque o LinkedIn é a base do relacionamento profissional de vocês. Não existe mais aquele esquema de mandar currículo para a empresa e ganhar uma vaga de emprego. Isso aconteceu na década de 90, começo de 2000. Esse cara aqui coloca vocês em qualquer lugar, se vocês souberem fazer a conexão. Isso é importante. Muita gente entra em contato comigo no LinkedIn, perde a conexão, eu respondo, a pessoa não responde de volta. Isso é um erro. Ou a pessoa manda a conexão, não manda nenhuma mensagem. Isso também é um erro. Ou ela vem pedir coisas depois. Então, sempre que vocês se conectarem com o LinkedIn de alguém, se apresentem de uma forma que eu sou Alexandre, trabalho com
tal coisa, quero fazer parte da sua rede. É a melhor coisa que vocês fazem para abrir portas. Todo dia, às 7h15 da manhã de quinta-feira, 7h50, eu faço uma live pelos caminhos da vida, aonde eu falo sobre outras coisas que eu estou vendo, inclusive a parte de corrida também. Aliás, domingo agora vai ser minha primeira corrida no Parque das Águas, de 5 quilômetros, que eu estou me preparando para chegar lá. Hoje eu consegui fazer 5,6 alguma coisa, então acho que domingo vai dar bom. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, o que é a gestão? Qual é o conceito de gestão? Alguém arrisca? Um conceito básico de gestão. O que é gestão para vocês? Me ajuda? Ah, eu sabia. Planejar coisas. Planejar coisas. Como é seu nome? Karen falou. Planejar coisas. Alguém mais? Vamos lá. Ciência de planejar, organizar, liderar e controlar recursos. Recursos é o que vocês têm na vida de vocês. Recursos físicos, recursos financeiros, recursos emocionais. Vocês têm que gerir isso de algum jeito. Senão, vocês estão perdidos na vida. A boa gestão relaciona-se com equilíbrio e clareza nos objetivos. Adianta eu falar que eu quero ser só um programador? Quantas linguagens de programação a gente tem hoje? Muitas. Então, eu tenho que ter o nome da linguagem, para que ela vai servir e o que eu vou fazer para colocar ela em produção na minha vida. Autonomia e flexibilidade. Você vai ter autonomia para gerir a sua vida e vai ter a flexibilidade para você, então, começar caminhos diferentes. Faz sentido? E ali eu tenho vários recursos. Eu tenho o tempo, eu tenho a vida, a sociedade, a família, cultural e a carreira, que é o que a gente vai falar hoje. E nesse caso, qual que é o objetivo maior desse processo? Equilíbrio. Botar as pedrinhas equilibradas num ambiente calmo, tranquilo, sossegado, que a gente possa, então, viver feliz. Só que, às vezes, acontece isso aqui, ó. Nossa vida é assim. Aí você vai tentando equilibrar os pratos. Quando você vai para o mercado de trabalho, a coisa piora, porque o prato, ele cai, ele quebra. Muito. Então, você tem que estar ali sempre tentando se organizar de algum jeito. Isso tudo aqui é a gestão com ferramentas. E a ferramenta ela está disponível para tudo quanto é lado que a gente olha. No YouTube, no Facebook, para quem usa Facebook, no Instagram, no LinkedIn, todo mundo tem ali uma ferramenta que pode me ajudar. E os passos aqui fundamentais, os pilares de uma boa gestão, para a gente poder entrar nesse lance, planejamento. O que eu falo? Metas estabelecidas e criação de planos para alcançá-las. Se você não se planeja, você não consegue chegar a lugar nenhum. Se eu pedir para você sair daqui e ir para a cidade de Lambari, Minas Gerais, quem sabe chegar? E se você pegar um mapa, você sabe chegar? E se você conversar com uma pessoa, você sabe chegar? Mas no escuro, na hora, de uma hora para outra, assim, no breu, você não vai conseguir. Organização. Estruturar tarefas e prioridades diárias utilizando ferramentas de produtividade. E produtividade hoje é o que a gente mais tem na vida. Ferramentas para produtividade, para deixar a sua produtividade correr. As ferramentas estão disponíveis. Liderança, e eu coloquei ali entre parênteses self, porque primeiro você tem que liderar a você, para depois você conseguir liderar o próximo. Isso não adianta. Você vai liderar um time de 3, 4 pessoas. Se você for perdido, você vai ter 3 perdidos na sua equipe. E eles vão seguir o perdido master. Porque eles vão saber quem eles vão ter que seguir, é o líder. Então, primeira coisa, entender a self-liderança. Você mesmo está no comando. Desenvolvimento, a capacidade de se autogerir. E o controle e a avaliação. Não adianta você sempre fazer as coisas e não avaliar aquilo que você está fazendo. Se você avalia naquele ponto, você sabe que monitora o progresso da carreira, fazer ajustes nos planos conforme necessário. Eu posso desistir de Python e começar Java? Posso. Eu posso desistir de Java e de repente começar a estudar Cloud? Posso. Às vezes não é a minha desenvolvimento. Eu posso de repente estar trabalhando com técnicas e eu quero vir para a parte de gestão de pessoas? Posso, vai acontecer. Em algum momento, a vida vai te fazer ir para outro caminho. Eu comecei como dev, entrei na lista, na parte de análise de sistemas, entrei depois em liderança técnica e estou hoje na gestão de carreira.
É uma escolha que eu fiz e é uma escolha que deu certo até agora. E se você não está muito bem certo de como que faz todo esse processo, eu peço para você procurar o mentor. A seta amarela mostra um mentor interessante, que alguns aqui já passaram. E agora eu acabei de ver que o meu amigo está ali, nosso querido Yuri. E tem um outro colega que está aqui comigo também, que trabalhou comigo. Levanta a mão, pensa daqui. Aí eu também. Não me deixa mentir sozinho, pelo amor de Deus. Tá? Procure um mentor, gente. Tem gente capacitada para ajudar vocês no mercado de trabalho. Muito capacitada. E conheço vários que eu também tenho como mentor. Onde você se encontra atualmente na carreira? É uma pergunta que eu sempre faço para a pessoa que está vindo falar comigo. A pessoa está perdida, eu falo, aonde que você está nesse momento? Ah, não sei, eu quero uma luz. Então vamos entender. Como é que a gente classifica de uma maneira em geral as coisas aqui? Quem aqui se considera júnior na carreira? Júnior. Beleza, tem poucos júniores. Muito bom. Espero que a gente até chegar em pleno e sênior, a mão levante. Em júnior, a gente tem um tempo mais ou menos, por média de mercado, até 3 anos de desenvolvimento, recém-ingressado no mercado e anda com supervisão. Ponto de atenção aqui, falta maturidade, por isso ele não decide muita coisa sozinho. O pleno, quem está pleno na carreira aqui? Começou a aparecer os plenos aí. De 4 a 9 anos, em média, eu estou buscando isso aqui de acordo também com práticas de RH, trabalha com autonomia e precisa de orientação. O que é trabalhar com autonomia? Ele vai lá e resolve um problema. Mas em algum momento ele vai precisar de uma orientação para resolver esse problema de uma forma mais rápida e eficiente. Pode ter as dificuldades em questões complexas e inesperadas, porque as coisas em tecnologia, assim como qualquer outra área, acontecem de uma hora para outra. Já viram? Você está tranquilo, sossegado no seu trabalho, você chega lá, é sexta-feira de manhã, está tudo certo, está com o sol lá fora, você fala assim, hoje não vai dar merda. Dá 10h30, começa o inferno na sua vida. Alguém que esquece um negócio de relatório, alguém que não joga o arquivo que depende do outro, e a sua vida vira um inferno. Você quer que o final de semana chegue logo, mas de repente você não quer que ele chegue, porque você sabe que o seu sábado e domingo está indo pro saco nesse momento. Se você não tiver vontade de resolver as coisas complexas e inesperadas com alguém que te ajude, vai ter mais gente com você no final de semana. E aí tem o sênior, a figura do cara que tem 9 anos ou mais de experiência, em média, autonomia frequente e lida com problemas de alta escala, e o ponto de atenção é a resistência a mudanças e confusões entre gestão e técnica. Eu recebo diariamente pessoas que estão com 15 anos de carreira e falam assim, eu não sei, Moneto, o que eu faço. Se eu vou gerir pessoas ou se eu vou para a parte técnica em arquitetura. E eu começo uma série de perguntas, porque o mentor está aqui também para perguntar. Se eu vejo que a pessoa está mais deslocada para a arquitetura, ela quer um pouco mais de arquitetura, vamos deixar ele em arquitetura. Vamos fazer ele se aprofundar mais, vamos dar equipe maior. Agora, se eu sei que ele fala muito bem com pessoas, vamos trazer ele para a gestão. E esse cara que está com 9 anos ou mais, ele chega uma hora que ele vai ter que escolher. Vocês vão ter uma palestra daqui a pouco, que eu vi na programação, que a pessoa fala sobre como construir uma carreira sólida na parte técnica, que é muito bom também. Só que o desenvolvimento e a atualização é muito maior e muito mais constante. Gestão também tem as suas dificuldades. Então, assim, identificou Junior, Pleno, Senior, pronto, o seu ponto de carreira está aí para você começar a entender. Levanta a mão para mim, quem é Senior aqui? Boa, nosso querido Yuri. Trabalha com o quê, meu querido? Front-end? Qual a linguagem? Script, JavaScript. Bom, é uma área que tem trabalho para você até você ficar velhinho, até você ficar careca como eu. Então vai levar tempo. Então, gente, entendendo, Júnior, Pleno ou Sênior, beleza? Então vamos usar a IA a nosso favor. Inteligência artificial. Já ouviram muito falar disso, vocês escutam falar disso o tempo todo. E a gente sabe que a inteligência artificial está nos guiando há muito tempo e não é de hoje. Quem aqui usa qualquer mapa, Google, Waze, que seja, você está usando uma inteligência artificial que está te guiando de algum jeito. A primeira vez que eu vi o lance de inteligência artificial foi quando falaram do Deep Blue, que é um computador da IBM, que derrotou
no xadrez, o Kasparov. Alguém lembra disso? 1990, chegou um conterrâneo. 1992, 3 por aí. E a gente ficou maluco, porque assim, não pode derrotar um homem, uma máquina não pode. O Kasparov foi lá e depois ele derrotou o Deep Blue. Foi. E foi muito lindo de ver. Então, a inteligência artificial está vindo há muito tempo, e só agora começam a falar com tanto IA por aí. E isso é o que a gente tem que ter muita atenção. E eu fui lá e perguntei para a inteligência artificial o seguinte: por favor, me entregue um plano de estudo para um profissional sem experiência e com interesses em back-end. Por que back-end, gente? Porque back-end é o que mais aparece de vagas no mercado e o que o pessoal mais quer. Não que front-end não seja bom, e é muito bom. Uma coisa não anda sem a outra. Mas profissional sem experiência e com interesse em back-end, sem linguagem definida e com o mínimo de inglês e a lógica de programação e seus principais skills. Ele me trouxe isso aqui. No primeiro mês, fundamentos. Ele me trouxe primeiro que a linguagem seria Python. Ele fez uma pesquisa, o ChatGPT foi lá e definiu para mim que a linguagem mais usada para vários ambientes seria Python. Eu gostei dessa ideia. Ele veio com fundamentos de Python no primeiro mês. Introdução ao Django, que é a parte web, no segundo mês. Depois, bancos de dados, integração de APIs, deployment e containerização, refatoração e teste, e assim vai, e me dá as ferramentas que eu preciso, o projeto prático que eu pedi também, para ele poder marcar cada fase do meu estudo. Tá ou não tá fácil de se formar em back-end Python agora? Antigamente, gente, a gente pegava um livro e se virava para conseguir alcançar alguma coisa que o livro estava lá. E as palavras, os keywords que ele me trouxe, API, Django, banco de dados, ORM, GWT, JWT, que é a própria segurança, Docker, a parte de CI/CD e microserviço. Pegando tudo isso, você vai atrás de cursos, e curso é o que não falta hoje. Primeiro teste que eu fiz, bem sucedido. E eu fui lá e eu falei assim, mas eu quero saber para o pleno, uma vez que eu já passei por essa primeira fase, o que eu preciso fazer um profissional com a experiência já de 4 para até 5 anos mais, com autonomia para problemas e a média complexidade sólida de bagagem. Percebam, ele foi lá, com base no texto anterior e com base no que ele já tinha me dado, ele colocou arquitetura, load balance, security, Node.js, Express.js, e me trouxe de novo arquitetura, escalabilidade, caching, load balance e segurança de aplicações web. Olha só como a coisa melhora um pouco com relação à complexidade, fica mais difícil, mas ele me coloca ali o framework e me coloca o projeto prático que eu preciso fazer também. O pleno ainda me traz mais 6 meses, que nesse caso eu pedi mais 1 ano de estudo. Então ele trouxe a parte de testes, que a gente não tinha falado antes. Ele me trouxe microserviços, que é muito agora importante você entender. Ele me trouxe a parte de DevOps, CI/CD, exploração de outras linguagens, porque é importante. Aqui eu pergunto para vocês, qual é a última linguagem que vocês sabem? Encarem essa última linguagem como a penúltima, porque vocês vão ter que saber uma próxima. Isso aí é certo. Então, ele me deu ali opções, Go, Rust, linguagem de alta performance, para você buscar comparativos. Se o meu código Python está bom, eu quero ver se eu consigo fazer em outro da mesma forma. Conhecer APIs simples do Go, Cloud e serviços escaláveis, AWS, Azure, Google Cloud, e ali AWS, Lambda, S3, EC2, e implementar uma aplicação back-end escalável utilizando a AWS. Percebam, eu consegui agora o básico, eu consegui o avançado. Eu estou ali no meio termo. E aí, vou passar para frente aqui, um pouco de soft skills, é o que a gente precisa. Porque assim, a pessoa que não está com soft skills calibrado, ela não consegue muita coisa no mercado corporativo. Então aqui eu já começo a entrar com leadership, comunicação, problem solving, gestão de tempo, negociação e team building. E todas as habilidades, a descrição e as atividades de desenvolvimento. Então, por exemplo, quero resolver problemas, capacidade de analisar e resolver problemas. Como é que eu faço atividade de desenvolvimento? Atuar em projetos desafiadores que exigem tomada de decisão
rápida e eficaz. Faço uma paradinha aqui para poder falar de uma pessoa que chegou, que é o meu querido Yuri, que eu tive o prazer de entrevistar no momento que ele estava entrando numa outra empresa onde eu trabalhava. Eu perguntei para o Yuri, o que você faz da vida? Ele falou, o quê? Eu sou Uber. Mas o cara, ele veio com a vontade de ser programador. Na época, RPA. E eu falei assim, eu olhei para esse cara e falei, esse cara aí tem futuro. E eu fiz o possível para contratar o Yuri. E eu contratei o Yuri. Em pouco tempo, ele estava atuando numa empresa, que é uma empresa do setor, vamos falar aqui, espiritual, né? Mas uma grande empresa do Brasil inteiro. E tocava sozinho, um estagiário da FATEC, tocando sozinho uma grande empresa nacional. Verdade ou mentira? Verdade. Salve de palmas para o querido Yuri. E aí, o que eu falo para vocês? Eu olhei para o cara e eu falei assim, eu quero esse cara comigo, porque ele vai dar certo. Por isso que eu falo, gente, meu WhatsApp estava ali. Quem anotou? Pô, alguém anotou. Se em algum momento vocês entrarem em contato comigo, eu guardo essa pessoa até eu poder ajudar. Eu tenho contatos no meu WhatsApp de 20 anos atrás, são 5.100 contatos. Eu não vou deixar ninguém para trás. Eu vou deixar o cara ali na boca do gol para ele fazer o gol e a gente conseguir fazer as coisas funcionarem. Vamos continuar. Soft skills é o que eu falo que também para o júnior também tem que ser feito. Com calma, mas a gente tem que ser feito. E o sênior, profissional com mais de 9 anos de mercado, experiência relevante para problemas de alta complexidade, gestão técnica de pessoa, experiências em projetos diversos e empresas múltiplas. As palavras-chave que vieram são gestão de pessoas, técnica, feedback, que muita gente não tem. Não dá um feedback direito, o feedback se transforma em uma outra palavra que começa com F-O. Você acaba com a vida da pessoa. Por isso que é bom você entender como é que você dá o feedback, se você traz o cara para você ou se você afasta o cara de você na empresa onde você está trabalhando. Vocês vão ter que dar feedback em algum momento para o júnior que vai entrar, para o pleno que vai estar debaixo de vocês. Feedback é uma coisa que o pessoal tem que estudar desde sempre. Gestão ágil. A gente está muito baseado em ágil hoje. A gente tem que ser ágil. Gente, não dá para perder tempo mais com reunião. A gente fazer reunião de 1h30 para sair de lá e no final das contas falar assim, tá, o que a gente decidiu? É uma perda de tempo imensa. Em 1h30 eu atendo 3 pessoas. Eu não consigo ficar parado em 1h30 para falar assim, olha, não decidimos nada, vamos ter que marcar uma próxima. Gestão ágil e gestão de conflito. E ali, para esse sênior, ele trouxe muito mais a parte de atividades de sênior, atividade de competência, liderança, comunicação eficiente, gestão de projeto, mentoria, gerência de conflitos e todas as suas particularidades ali para você desenvolver. Tudo isso vocês vão ter depois na palestra com o material extenso aí. E aí eu defini os gaps aqui que a gente tem. Falta de experiência com gestão de pessoas, então desenvolver habilidades de coaching e feedback, dificuldades de comunicação e colaboração, melhorar a comunicação eficaz e a gestão de conflitos e gerenciamento de projetos e adquirir conhecimentos em metodologias ágeis e a capacidade de avaliar o desempenho e aprender a definir e monitorar KPIs e métricas de sucesso. Então, coisas que todo sênior chega lá faltando, porque deveria ter visto isso antes, mas sem uma boa gestão de carreira, sem uma boa atenção para a sua pessoa, ele não conseguiu ver. E como é que foram os prompts que eu usei para gerar todas essas ações através do ChatGPT? Não vou ler tudo, mas ali eu falei que eu queria que a pessoa definisse o básico de uma gestão de carreira para um profissional júnior que deseja consolidar no back-end, por aí vai. Eu coloquei que seguindo a mesma linha, para ele poder entender que eu estou buscando uma progressão de carreira, agora com um plano de 1 ano, para um profissional pleno que já tinha passado por todas as informações anteriores, citadas do profissional júnior e tudo mais, e o sênior considerando agora uma evolução do profissional sênior, elencar as principais atividades de um plano de 12 meses. Tudo isso, a máquina me trouxe assim, de uma hora para outra. Mas eu tinha que saber pedir. Aí que está o erro de muita gente, não sabe pedir para a máquina. Muita gente fala assim, eu quero aprender Python. Ele corta um monte de coisa de Python lá, eu quero aprender Angular.
Ele coloca um monte de coisa, mas ele não coloca uma lógica para você entender. Então, entenda que a máquina, apesar de ser máquina, ela está ali para ser uma maneira conversacional, como se fosse trabalhar com pessoas. Ele até brinca que eu acho que o ChatGPT tem um monte de indiano por trás, que ele está sempre respondendo as coisas ali. No começo era tão rápido que a gente ficava assim, nossa, um absurdo. E eu perdi para ele, até quando que você pode me dar informação? Ele falou, outubro de 2024. Antes era 2022. Agora ele está pronto para poder dar informação para você em tempo quase que real. Tudo isso no plano gratuito, tá? Não paguei o ChatGPT. Depois ele para de responder. Mas você dá um tempinho, muda de conta, você começa a fazer, porque o brasileiro é bem jeitoso com essas coisas. Principais ferramentas. A gente tem que ter ferramentas, eu pedi para ele também. Todo Junior Planner Senior ele tem que ter ferramentas. O que ele me trouxe aqui de principais ferramentas, eu acho que todo mundo aqui usa o Trello, né? Quem não conhece o Trello aqui com relação a organizar suas atividades. O Notion, que é um negócio muito legal, tem muitos templates bacanas no Notion que faz a coisa até bonita demais para você mostrar para uma gestão, por exemplo. Né? O Slack, que é muito usado, o Google Drive, onde você pode guardar tudo o que você quer, você não precisa se preocupar mais com o pendrive, nem com disco, nem com nada, está tudo lá, paga um pouquinho a mais, tem um grandão espaço lá para você usar, e o LinkedIn como sendo a sua rede de plataforma de conexões. Tem que estar no LinkedIn, não tem jeito, eu falo de novo, quem está fora do LinkedIn hoje está fora do mercado. E agora a grande pergunta, o que vai te projetar globalmente, gente? Quem que pode chutar uma coisa aqui que a gente não falou, que vai te projetar mundo afora? Saber se vender. Saber se vender. Saber se vender. Interessante. É mais simples do que isso. O que te projeta para o mundo inteiro? Saber se vender, sim. Mas se tiver essa ferramenta que eu vou falar agora... Do you speak English? Gente, hoje, aqui de Sorocaba, tem gente ganhando $8.000 por mês desenvolvendo front-end. Dá para entender? Dólar está quanto hoje? 5 e... Chutando baixo, R$40 mil que entram na conta todos os meses para uma empresa dos Estados Unidos pagar. E eles pagam, sabe por quê? Porque o dólar está nesse preço. E sabe por que eles pagam? Porque aqui tem gente que faz. Enquanto lá fora é mais caro e lá o pessoal não faz. Eu sei que eu trabalho com o pessoal de fora, de repente eles são tudo bracinho curto. Eu faço só até aqui. Mas o brasileiro daqui para frente, ele arrebenta. Então, eu pedi para ele, me entrega um plano para eu poder falar inglês em menos de 1 ano e meio. E aí ele colocou o básico, o intermediário e o avançado com as práticas que você precisa fazer para você entrar no mercado corporativo. Prática diária. É fundamental dedicar tempo diariamente para ouvir, falar, ler e escrever inglês. Isso é todo dia. Vai andar? É a mesma coisa. Se você vai andar, vai correr, você vai ter que todo dia praticar um pouquinho. Inglês é a mesma coisa. Imersão. Procure caminhos para você imergir na sua prática do inglês o quanto antes. Música, filmes, conversa com o nativo. E eu tenho uma técnica bem interessante que eu vou passar aqui para vocês fazerem. E quem for o corajoso, daqui a 3, 4 semanas já está falando inglês mais ou menos aí. Avaliação contínua, realizar testes de proficiência e avaliações periódicas para medir o progresso, como eu falei no começo. Agora, qual é a técnica? Falar sozinho. E gravar a sua voz. Vocês vão parecer doidos no começo. E deixa que pensem que vocês são doidos, porque vocês estão se desenvolvendo. Mas comecem a falar inglês pelo menos meia hora todos os dias quando você acorda e começa a ver os pensamentos. Ou você está vindo para a FATEC e começa a ver o povo na rua, começa a falar o que você está vendo. Faça isso durante 3 semanas, depois me conta o resultado. Se tiver um pouco mais de ousadia, grava isso, monta um podcast sobre um assunto que vocês gostam. Por exemplo, fala um assunto que vocês estão acostumados, que vocês gostam, por exemplo. O que você gosta de fazer? Unha. Fala sobre unha. Acabou. Por quê? Porque você está falando sobre coisas que você gosta. Eu gosto de violão, eu gosto de planta, eu gosto de cachorro, eu gosto de política, eu gosto de ambientes sociais. Fala sobre o que você gosta. No começo eu não consigo falar, escreva, leia e comente.
4 semanas fazendo isso todos os dias, depois vocês vão falar comigo em inglês sem pensar. E tem que estudar também, obviamente. Tem gente que fez isso e já falou que funciona e muito. O que está acontecendo globalmente? Eu pedi também essa pergunta. Eu quero saber o que a nossa tendência global está vindo com relação à tecnologia. E ele vem inteligência artificial, obviamente, porque está vindo muita coisa com relação a isso. Nuvem híbrida e multi-cloud. Não adianta você saber só Azure, ou só AWS, ou só GCP. Saiba as 3. Por quê? Porque você vai mudar de emprego. A média de pessoas que ficam em um emprego é de 2 anos. E quando ele vai para outra empresa, se ele souber Azure, e se ele chegar na outra empresa e for Google Cloud? E se chegar na empresa e for AWS? E se ele souber o básico de tudo e ser especialista em uma só? Multi-cloud. Cybersecurity, cibersegurança, a gente está no meio totalmente inseguro. Vocês pensam que os dados de vocês estão seguros em alguma instituição? Abriu uma conta num banco famoso aqui de Sorocaba, nacionalmente falando, o gerente veio, falou comigo, vamos abrir, porque você tem uma renda, isso aqui e tal, vamos abrir, eu te dou um cartão preto, isso aqui e tal, tá bom. Vai lá, abre a conta. Uma semana depois eu começo a receber a ligação que eu fiz uma compra nas Casas Bahia com meu cartão do Sicredi. Eu nem tinha cartão ainda. Eu liguei pro gerente, falei assim, companheiro, como é que você explica que uma semana depois que eu abri a conta, meu nome já estava rodando em algum lugar aí que eu tinha feito uma compra nas Casas Bahia e era golpe? Não estamos seguros. A pessoa que investir em cybersecurity, em segurança social, em engenharia social, está passos à frente aí de quem está no mercado para tentar entrar. Automação. A gente precisa de mais automação. A coisa não é como antes, que você gera um arquivo de deployment, depois você manda. Hoje é esteira. CI/CD é esteira. Entra, sai, processa, vai para frente e você chega com o seu resultado. Análise de dados e Business Intelligence. O celular de vocês está gerando materiais o tempo todo. Você sai da sua casa, vem para cá, está gerando material. Você acordou a tal hora, está gerando material. Então, imagine a quantidade de dados que a gente tem hoje no mercado e que precisa ser organizada de algum jeito. Gente, empresas adoram Excel. Você vai em empresa, você vai ver que tem lá trocentas planilhas de Excel, às vezes iguais, fazendo a mesma coisa. Só que o departamento A faz uma coisa, o B faz outra coisa, eles duplicam o bicho e começa a virar uma coleção de gremlins que a coisa não para e vai crescendo, crescendo. Organizar esses dados no banco, free, MySQL, que você pode usar aí à vontade, sem pagar. Olha só quanta oportunidade a gente tem. E em resumo, ele me fala IA, nuvem, cibersegurança, automação, DevOps e análise de dados. Mas como é que eu aplico tudo isso em vagas? Eu quero entender, assim, por exemplo, como é que eu me preparo para uma vaga de mercado? Aqui eu trouxe uma vaga, para quem acha que júnior não se aplica, é um .NET Engineer Júnior no internacional. Significa que esse cara, se ele passar na GFT, ele vai ter a minha pessoa como gestor, porque eu sou gestor do grupo do internacional. Os 407 ficam comigo na gestão internacional. Então, pede ali uma série de coisas, experiência com C# básico, compreensão básica de serviços. Eu peguei tudo isso aqui e coloquei no ChatGPT, tanto pelo ChatGPT como pelo Gemini. E ele me trouxe 2 guias interessantíssimos de consulta, que eu vou tentar colocar aqui para vocês. Mas se eu não conseguir, vocês podem ver como é que é esse link depois lá. Então aqui está no meu site também, tá? Vocês podem abrir lá e vocês vão ter, inclusive, o roteiro para vocês seguirem. Vamos ver o que ele vai aparecer ali. Deixa eu parar a apresentação. Eu vou fazer o seguinte, isso aqui vai ficar disponível para vocês, mas aqui, nesse momento, aqui apareceu, peraí. Vamos lá. Análise da vaga. Eu coloquei a análise da vaga, ele colocou lá a descrição da vaga, né, a experiência do que eu preciso, e aqui ele me colocou 6, 1, 2, 3
4, 5, 6 semanas, de 5 dias, falando o que você tem que estudar em cada semana para você conseguir, então, fazer parte desse processo seletivo. Então, aqui tem, primeiro, C# Framework, depois tem a orientação orientada ao objeto, a Azure AWS, Git, CI/CD e PowerShell. O Gemini fez a mesma coisa, montou mais ou menos a mesma coisa, depois vocês vão ter acesso. Mas está tudo aí, gente. É só estudar. Eu não tenho tempo para poder entrar nessa vaga. Não tem problema, estuda do mesmo jeito. Essa vaga está aberta há quase uma semana, mas ela já voltou para o Pipe dentro de pelo menos 3 vezes. A gente não acha gente para trabalhar lá. Por quê? Tem gente que chega com .NET, mas não tem o inglês. Tem gente que chega com inglês, mas não tem o .NET. Às vezes não tem nem o .NET, nem o inglês, mas sabe a AWS, não adianta nada. Então, preparem-se. Entrem nas vagas de qualquer empresa, jobs.gft.com, por exemplo, peguem as vagas, jogam no ChatGPT, traz o modelo, estuda, repita estudar e depois me manda o currículo. Eu vou colocar vocês numa entrevista. Ah, mas eu não tenho experiência. Faça a sua experiência. Ali tem uma coluna com projetos. Desenvolva projetos. Entre na FATEC e pergunta se tem alguma coisa que vocês podem fazer. Vai buscando pessoas que precisam de soluções. O mercado está cheio de gente que precisa de solução. E muitas vezes não consegue nem pagar isso direito para grandes empresas. Faça, entregue, mostre. Pegue o seu código, coloque no Git e coloque no LinkedIn e mostre para a turma. Só isso já dá uma possível experiência para você. O júnior consegue assim. Agora, se você é pleno, você já está no mercado. E fica mais fácil ainda de você conseguir. Novamente falando, manda para mim. Eu recebo o currículo quase todos os dias. Antes de acabar aqui. Já foi. Para a gente partir para o final, é o seguinte, dia 13 terminam as inscrições para o Bootcamp da GFT. Eu acho que vocês ouviram falar disso. Como é que funciona? Vocês se cadastram na DIL, a partir daí vocês vão fazer o curso, vão ter o desafio de fazer o projeto. Se passar no desafio de fazer o projeto, vocês vão para a seleção. Passando na seleção, entra a parte técnica, a parte de RH, entrou na parte técnica e RH, vocês estão dentro da GFT. Daí para frente, vocês vão ter mais 3 meses de treinamentos, mais 2 meses de ajuda em projeto, para depois vocês começarem a colocar a mão na realidade de uma forma mais tranquila, com supervisão, ganhando para isso e virando uma CLT. Aí, gente, dia 13 de outubro termina as inscrições. Eu sei que até agora a gente deve ter para mais de 2.000 pessoas inscritas nesse processo. Para tirar, talvez 30 vagas. Não sei quanto tem hoje. É bastante, mas não desistam. Tem gente que conseguiu muito facilmente porque viu primeiro, já estava estudando, conseguiu fazer e entrou para o processo. Talvez esse pessoal não fique comigo no internacional, mas é uma grande oportunidade para você começar também o inglês lá dentro, que a gente dá a oportunidade para depois você fazer também o processo de migração dentro da própria GFT. Eu vou trazer aqui para vocês também uma coisa interessante, que é o nosso workshop de carreira, o nosso que eu falo, o meu. Acontece sábado agora. O que a gente vai fazer nesse workshop? A programação da carreira de vocês no ano de 2025. São 15 vagas, tem vaga disponível, e a grande novidade que eu trago aqui é que eu vou sortear 3 vagas aqui para a FATEC. 3. De vocês que estão aqui, em algum momento, vocês vão receber uma mensagem para poder participar desse sorteio. E eu quero ver quem for sorteado, que vai ser, vai ser o plano de desenvolvimento dessa pessoa. Faço mais, vou acompanhar isso passo a passo a partir do ano que vem. Então, se vocês pegarem o celular de vocês, entrarem ali no workshop, vocês vão ter também o formulário para poder se inscrever, mas não precisa fazer inscrição.
porque vocês estão concorrendo ao sorteio de 3 vagas, tá? Ali embaixo, no Bit.ly Workshop dos 10, é a parte que tem sobre a inscrição para quem vai pagar. Não precisa, tá? Fiquem tranquilos. Vamos esperar o sorteio passar, porque amanhã, se não for sorteado e quiser também fazer parte, é só fazer a inscrição. Dia 12 de outubro, das 9 às 13h30, a gente vai fazer aí essa inserção das pessoas com a entender a sua carreira, entender como é que você pode programar isso a partir do ano que vem e dar tudo certo. Essa palestra toda está aí, ó, nesse QR Code, tá? Então pode pegar, pode baixar, pode usar como vocês quiserem. Ali embaixo, ali sempre eu estou falando que esse material, como eu escrevi, ele é da minha autoria. Vocês podem também pegar isso, passar para outras pessoas, mantenham o autor para dar uma ajuda para mim aí, que isso é fundamental para quem escreve. Aberto a perguntas. Vai lá. Aqui, tipo, eu e a já também esqueci essa faculdade. Eu queria saber se você poderia dar uma força para a gente, para a gente poder continuar focando nos estudos e não perder o foco na nossa carreira. Isso eu entendi. Você está no primeiro semestre da faculdade? No último. E aí você quer dicas de? Dicas para ajudar a gente a continuar focando, crescendo na carreira. Mesmo sem a faculdade também vai esse apoio para a gente. A faculdade vai dar um apoio até o final para você se formar. Mas o que eu falei aqui é pesquisa constante. Entenda aquilo que você gosta e vai atrás dos seus objetivos através do ChatGPT. Você consegue bastante coisa. Usa o LinkedIn para você se comunicar com pessoas. É importante, a partir do ano que vem, quando você se formar, que você tenha pessoas que te conheçam no mercado de trabalho. Não interessa se você está trabalhando ou não, mas você tem que estar ali sempre olhando para a pessoa que está te ajudando com relação a vagas. E conecte com pessoas. Isso aí é a parte mais importante que você tem que continuar. E continue estudando. Não vai parar nunca. Não adianta. Não tem como parar de estudar. Vai lá. Você citou Rust, uma das linguagens secundárias para você realmente acha que ela é uma linguagem boa para investir tempo estudando, ou você só colocou ali que é inteligente? Aquilo foi o que o próprio GPT me falou, tá? Mas aí, o que eu falo? Eu procurei algumas vagas, existem vagas de Rust em algum lugar, tá? Mas se você desconfia disso, vai no GPT e pergunta de novo, olha, me dê outras opções. Por exemplo, o Golang, que está dando muito agora, Java, que continua e vai continuar muito tempo, .NET, que tem bastante vaga. Então, desconfie do que ele te mostra. Porque ele é uma máquina e ele não é uma consciência que sabe tudo que está falando. Ele faz uma pesquisa. Em algum momento ele esbarrou nisso. Tá? Eu trouxe ali só para a gente poder identificar. Mas o que você acha sobre isso? Eu conheço pouco, mas eu vi instituições que estão fora do Brasil que estão usando. E aqui no Brasil eu não vi muita coisa ainda. Mas assim, eu faria uma pesquisa melhor de vagas, oportunidades que tem aí. Tudo tem que perguntar. Senão, se você for cegamente, ele vai te atrapalhar. Beleza? O bootcamp vai ter esse ano agora? Vai ser anual? O bootcamp geralmente é anual, mas a gente teve um longo período sem. Pode ser que a partir de fevereiro, março, a gente tenha de novo outro bootcamp, mas aí não é certo. Tá? Então agora é uma oportunidade que tem que aproveitar, porque pode ser que ano que vem não aconteça. Tá? Mais alguém? E como que ele funciona? Basicamente, vai passar um curso, um projeto, dependendo do desempenho, vai avançando? Quando você entra no bootcamp, ele te dá um estudo e, a partir do estudo, uma proposta de projeto. Pode ser um CRUD simples, mas é uma coisa que você vai ter que desenvolver. Quando você entrega isso, de alguma forma, eles vão avaliar o seu código e depois você vai para a segunda fase. Mas é assíncrono ou síncrono? Não, é simples. Tem uma data para você entregar. Não é assim, vou fazer quando quiser. Não. Começou, vai fazer, tem a data, você entrega e depois a GFT começa a selecionar. Assíncrono no sentido de tem um horário fixo? Não, nesse caso é online. Você não precisa ficar fazendo o curso com eles lá. É um EAD. No caso, eles dão o curso, as matérias, as aulas, ou eles Sim. só falam que você tem que estudar isso? Sim, também eles indicam material de estudo. Chega. Eu ia perguntar se no bootcamp é só para estagiário, eu queria para júnior também, mas aí eu não sei se você falou que ele como se ele tem. Uma coisa assim, você tem que estar na faculdade até 2025 em dezembro, porque vai ficar o ano inteiro como estagiário.
Então, se você está formando agora ou no próximo semestre, você não vai ser selecionado. Se você está formando no final de 2025, você tem chance de ser selecionado. Tá? Pode ser que você seja efetivado ao final ou não. Mas se você acabar a faculdade, a gente vai ter que olhar bem para você e desenvolver para que você seja um CLT depois. Até o final de dezembro de 2025. Mais alguém? Bom, agradecimentos finais. Eu tenho aqui um link que eu agradeceria demais se vocês entrassem lá e avaliassem a minha palestra. Ali também tem um campo no final, onde você pode escrever a sua pergunta para o mentor. E eu vou responder a todos, tá? Com detalhes. Fiquem tranquilos e podem me perguntar. Ali também tem motivos para outras palestras. Você pode falar, quero saber sobre tal coisa. A professora está aí, ela tem meu contato, eu posso voltar aqui sempre que for preciso. E eu tenho o maior prazer de falar com vocês, porque eu acho que é aqui que está o futuro da tecnologia no Brasil. Tá? E a gente sabe que daqui tem muita gente boa, como eu peguei aqui o nosso querido Yuri, como o Israel veio também, como outras pessoas que apareceram na minha vida. E de novo eu falo, eu vou ajudar cada um de vocês que aparecerem aqui no meu WhatsApp e também no meu e-mail, tá bom? As minhas redes estão aí. Falando da comunidade em TI, lá vocês encontram pelo menos 17 grupos voltados para comunidades, front-end, back-end, cloud, data, a parte de agilidade, não lembro todas, mas eu tenho mais ou menos 100 e poucas pessoas que estão fazendo parte da comunidade, e a gente precisa de autores, pessoas que gostem de escrever. Alguém aqui já se encontra na comunidade TI, não? Se não encontrar, é só entrar ali, o link está ali também. Vocês têm a palestra inteira nesse QR Code, as minhas redes estão aí, o meu WhatsApp também, o LinkedIn, e agora eu espero o contato de vocês. Novamente, muito obrigado e uma salva de palmas para todo mundo que está aqui. Uma galera, né? Isso, nós vamos fazer sorteio? Vamos fazer sorteio. Pessoal, tem alguém que ficou sem o papelzinho do sorteio? Ali, ó. Quem não tiver com papel, levanta a mão, por favor, que vai até aí.